é análise de informação, que é justamente aí a sua especialidade e a matéria que você leciona aqui conosco no Direção. Queria só que você comentasse um pouquinho aí sobre essa matéria para o pessoal, né, já que ela vai ser, vai ser cobrada em todos os cargos desse concurso. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Boa tarde para o Eric, para o Vitor. É o seguinte, a análise de informações é uma matéria que é um pouco complicada para quem não é de TI. À primeira vista ela pode parecer um pouco difícil, né? Mas ela tem um roteirinho que costuma cair, tá? Que a torna bem factível que os alunos, mesmo aqueles que não têm tanto conhecimento da área de tecnologia da informação, consigam ter um bom resultado, né? Obviamente que tem que ter um estudo um pouco diferente, né? Tem gente que está muito acostumada já com as matérias de direito, administrativo, constitucional, mas nunca viram o que é um banco de dados, o que é dado, o que é informação, então à primeira vista pode assustar um pouco, mas a gente vai vendo assim que as questões de prova elas não têm um grau de dificuldade, então não é nada absurdo, tá? Então assim é um assunto que dá para aprender mesmo não sendo aluno de TI, tá? Obviamente vai ter que ter cuidado, quem tem mais dificuldade vai tomar um pouco mais de tempo, mas também não é nada de outro mundo. A matéria começou a ser cobrada nos concursos do TCU, né, lá para 2000, acho que acredito que a primeira vez foi em 2015. O meu concurso do TCE-PF é um dos primeiros, né, que abordou a disciplina da banca CESP, e ela vem caindo sempre com o mesmo edital. Então, assim, aquele aluno que já começou a estudar já tem uma certa vantagem de não ter que estudar muita coisa nova, né? Eles não vêm fazendo grandes modificações na matéria. Agora, o aluno tem que ter um certo cuidado, porque a disciplina de análise de informações ela costuma ter um enfoque um pouco mais teórico, tá? Principalmente da banca CESP, em relação aos bancos de dados e todos os conceitos que vão ser utilizados. Enquanto que a disciplina de banco de dados, propriamente dita, que é cobrada em concursos de fiscos, ela costuma ter um enfoque um pouco mais técnico, um pouco mais mão na massa, vamos dizer assim, falando sobre os bancos de dados na prática, modelagem conceitual, às vezes até a linguagem SQL e ferramentas de SBD específicas. A disciplina de análise de informações tende a ser um pouco mais teórica, um pouco mais conceitual, né? Então a gente tem que dar esse enfoque um pouco diferente no nosso curso, mas acho que com a quantidade de provas que vem aplicando ela, já dá para ter uma noção bem legal do que pode vir por aí. Bom, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu lembro muito bem da sua prova, eu lembro muito bem da prova do TCU de 2015. Eu sei que ninguém vai relaxar no estudo de análise de informações, porque, no meu entender, é uma matéria crítica, eu acho que é uma matéria até passível de ser cobrada na discursiva, né? Eu já estou aqui tentando conscientizar todo mundo em relação a isso. Mas você não acha, entre aspas, que o fato de análise de informações, o fato dessa prova do CESP, ela ser de múltipla escolha, eu acho, não sei se você concorda ou discorda, sinta-se livre, mas eu acho que o fato das questões agora serem de múltipla escolha vão fazer com que as questões elas sejam um pouco mais fáceis, não na cobrança, mas mais fáceis de resolver do que quando a questão é somente de certo e errado, né? Porque aquelas questões de certo e errado, quando tinham um viés um pouco mais teórico, para o candidato que tem contato com a matéria pela primeira vez, ele fica inseguro de marcar, principalmente quando está certo, né? Ele lê a sentença, poxa, caramba, está certo ou não está? Né? Eu acho que está certo, mas eu não tenho confiança, né? Eu nunca estudei muito aquilo, né? Eu não sou da área de TI. Mas quando a questão é de múltipla escolha, e aí você vai eliminando aquelas erradas e tal, eu acho que tende as questões de múltipla escolha, de análise de informações, serem um pouco mais fáceis. Você concorda ou discorda? Olha, não sei, eu não sei se eu concordo com essa afirmativa, porque uma das últimas provas de múltipla escolha de análise de informações do CESP, que foi o TCE da Paraíba, eu achei o nível de algumas questões um pouco puxado. Ele aproveitou a múltipla escolha para ter um nível de cobrança um pouco mais elevado. Como ele sabe que o candidato vai poder eliminar alternativas, às vezes a banca compensa, principalmente o CESP, porque eu tenho visto, ele compensa um pouco na dificuldade dos itens. Então termina que, assim, às vezes é até difícil do aluno conseguir selecionar entre duas alternativas. Claro, assim, que termina a múltipla escolha, ele conseguindo ter uma noção, algumas questões ele vai ter uma facilidade maior em relação a não deixar em branco, né? O verdadeiro ou falso, às vezes, você termina ficando com muita questão que você acha que está certa, mas para você ter certeza que está certa é muito difícil. É muito mais fácil você marcar uma errada. Então,
talvez contribua para o aluno deixar menos questões em branco, mas ao mesmo tempo o nível da questão pode ser um pouco maior. Então, assim, eu não vou dizer nem que eu concordo, nem que eu discordo. Vai depender muito da prova. Eles têm os métodos de seleção de questões, mas, como eu dei o exemplo do TCE da Paraíba, algumas outras provas que vieram depois, alguns itens de ABCD eu considero até mais difíceis do que alguns que foram cobrados de verdadeiro ou falso. Boa. Arthur, queria fazer uma pergunta também aí para você, focada aí principalmente no pessoal que não é da área de TI, né, que é da área de contábeis, que é da área de administração, que é da área do direito e vai ter que estudar análise de informação aí para esse concurso do TCE de Rondônia. Não sei se você chegou a dar uma olhada aí no conteúdo programático que está sendo cobrado no edital, mas como você mesmo disse, ele é o padrão aí que tem sido já exigido pelo CESP em outros concursos. Desse conteúdo programático, qual o assunto que você acha assim, que o candidato ele deve dar mais atenção, seja porque tem uma tendência maior de ser cobrado, seja porque é mais difícil, um pouquinho mais complicado aí de ser aprendido? Então, como a disciplina o edital não é muito longo, tá? O conjunto de assuntos não é muito longo, é um pouco difícil você dizer o que priorizar e o que não priorizar. Mas, geralmente, a aula mais importante do curso costuma ser a aula de banco de dados relacionais, porque os conceitos relativos a bancos de dados relacionais, eles não somente sempre são cobrados, tá? É muito difícil você ter uma prova que esse assunto não é cobrado. Eles sempre são cobrados e eles ajudam a entender as demais aulas. O banco de dados relacional vai ajudar você a entender, por exemplo, a modelagem multidimensional. Ajudar você a entender algumas diferenças para aquelas ferramentas de análise, como a parte de Big Data, a parte de modelagem multidimensional e assim sucessivamente, tá? Então, eu considero o assunto de bancos de dados relacionais, que aí contém também aqueles assuntos de visões, índices, etc. Toda aquela parte relativa aos bancos de dados tradicionais, né, que são os bancos de dados tradicionais, chamados relacionais. Esse assunto costuma ser o núcleo, vamos dizer assim, mais importante na nossa disciplina. Porque assim, ele falou, deixou claro, porque se você não entender o banco de dados relacional, né, você não só vai errar questões como desse assunto, como você não vai entender nada direito dali para frente. Uhum. Começar a falar em modelagem multidimensional, data mining, big data, se você não entende o que é relacionamento entre tabela, chave estrangeira, chave primária, atributo, você não avança. Mas a boa notícia, né, é que esse assunto ele não é complexo e o Arthur ensina maravilhosamente bem, não só porque conhece muito do ofício, né? Então, já sabe, né? Provavelmente está ali na aula 1 do curso, a parte de banco de dados relacional, da parte dele, e você vai morder na veia essa aula, porque você vai ganhar ponto com ela e vai ser a base para você também entender as demais aulas. Boa. Só mais uma última pergunta aqui para o Arthur. Pergunta da Penha, a aluna que está assistindo aqui, Arthur. Ela está perguntando se essa matéria de análise de informações, se é possível que ela estude através do seu curso aqui do Direção para o concurso do TCU. Se há muita diferença, o seu edital é o mesmo. Pelo que eu vi, eu dei uma olhada bem rápida, assim que eu estava no trabalho, que já cheguei entrando na live, né? Mas pelo que eu vi, o edital é o mesmo. Se eu não me engano, a única diferença é que os editais do TCU costumam cobrar aqueles sistemas de informação da Administração Pública Federal, como CIAF, SICONV e o CIASG, se não me engano. Esses cursos, esses sistemas da Administração Pública Federal, eles não vão cair nesses concursos de tribunais de contas estaduais. Mas, de modo geral, o conteúdo é muito parecido, tá? A gente sempre, claro, todo curso novo a gente faz algumas atualizações de questões, coloca algumas questões novas, algum pedacinho de conteúdo que veio a cair posteriormente, mas isso também a gente vai atualizando os cursos antigos. Eu acho que, de modo geral, sim, dá para estudar com o curso do TCU. Boa. Acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa para o Arthur? Não, acho que é isso mesmo. É isso aí, Arthur. Então, muito obrigado aí pela sua participação, ajudou bastante. Acho que esclareceu muito aí da sua disciplina para quem está nos assistindo e certamente aí tirou um pouco da ansiedade, né, de quem não é da área e vai ter que estudar essa análise de informações. E você, aluno que está nos assistindo, pode contar aí com o Arthur, é um excelente profissional, um dos melhores aí do Brasil, com certeza, se não o melhor, né, dessa área aí de análise de informações aí para você estar
está muito bem preparado aí, não só para o TCE de Rondônia, mas para o TCU, enfim, para qualquer outro concurso que cobre essa matéria. Beleza? Valeu, Arthur, obrigado aí. Tá onde agora, cara? Tá em Fortaleza? Tá em Recife. Fortaleza, Recife? Não, tô em Recife, tô em casa. Beleza, cara. Vai aproveitar. Tá chovendo aí agora, né? Muito. Tá tudo alagado aqui, tá a situação complicada. Beleza. Valeu, Arthur, mais uma vez. Obrigado aí pela participação. Obrigado, pessoal. Boa tarde, até mais. Tchau. Valeu.